Sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação do programa Acorda Nós em Rage em sua nova temporada. Eu me chamo Antônio Lielto e o programa está no ar. Hoje nós estamos recebendo o Marcos Oriá, que é artista plástico, autor e ilustrador de livros infantis e apresentador do programa #Arte. Oriá começou o trabalho profissional com artes plásticas em 2002, quando conheceu a galerista e curadora Emília Porto. E desde então vem fazendo exposições no cenário nacional e internacional, com seu estilo que varia da abstração à pegada urbana. Além de artista, Marcos também é formado em Direito, sendo servidor de carreira do Ministério Público Federal. Marcos Oriá também é fundador da Craft Ateliê Coletivo, localizado no Meireles, espaço cultural do qual participam mais de 7 artistas. Atualmente, Oriá prepara uma exposição em comemoração aos seus 20 e poucos anos de arte e também para lançar mais um livro infanto-juvenil, dessa vez pela editora da casa, a editora da Casa de Vovó Dedé, além de comemorar os 2 anos do #Arte. Marcos está preparando, com o diretor executivo da Casa de Vovó Dedé, Wagner Barbosa, a inauguração da #Sol, Galeria Solidária Professora Regina Barbosa. Marcos, é um prazer te receber aqui e também para falar um pouquinho sobre você como artista e para que a gente, o nosso público, também possa conhecer mais dessa pessoa tão importante que vem somando com os nossos trabalhos aqui na Casa de Vovó Dedé. Massa, eu que agradeço, é uma felicidade estar aqui no Acorda, né? Mais um programa que é gravado aqui na Casa de Vovó Dedé, na TV Dedé, que é um espaço formidável, né, Lielto? É um espaço mágico. Costumo dizer que a Casa de Vovó Dedé é uma casa encantada, né? Uma casa encantada. E é um prazer grande, uma felicidade grande estar aqui com vocês. É um espaço mágico, como você bem falou, que transforma. E tem uma coisa muito interessante já, depois de ter lido esse currículo todo seu, a Casa de Vovó Dedé te proporcionar essa oportunidade, digamos assim, de ser apresentador. Massa, Eu soube que quando você procurou a Casa de Vovó Dedé foi com o intuito, com o projeto de criar um espaço para as artes, e acabou que essa ideia se tornou num programa, na gravação semanal de um programa, e hoje a gente tem o #Arte com 2 anos de muito sucesso, de muitos convidados, de muita história, que foi criada a partir desse intuito. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que foi, na verdade, como que se passou esse convite e essa aceitação do Marcos Oriá, que até então era o artista, o homem, o servidor público, e de repente se tornou esse apresentador que a gente conhece, que a gente também se orgulha de ter aqui na nossa casa. Pergunta massa. A vida é interessante, né? Se há 4 anos atrás alguém tivesse chegado para mim e tivesse dito: Marcos, tu vai ser apresentador de um programa de YouTube, e agora está na TV Câmara, né? Eu disse: cara, tu é doido, isso aí não rola não vai acontecer nunca na minha vida, né? Nunca teve nos meus planos, apesar de eu sempre ter sido um garoto comunicativo, um cara comunicativo, sempre fui comunicativo, mas nunca pensei em ser apresentador. O que aconteceu foi que a gente tem a Craft, né? Eu sou artista plástico já há mais de 20 anos, e em determinado momento eu estava participando de um leilão de arte. Há vários leilões de arte beneficentes na cidade, no estado e no país, né? Leilões beneficentes que a galera pede as obras de arte dos artistas e leiloam, e esse valor do leilão das obras de arte vai para instituições sociais, né? Eu estava nesse leilão e vendo como funcionava a dinâmica, e vi que, no leilão, o dinheiro ia integralmente para a solidariedade, e o valor que estavam sendo leiloados, né, o valor não era um valor abaixo para poder viabilizar a venda, né, o arremate, né, ser arrematado lá no leilão. E eu tive, nesse momento lá, durante esse leilão, eu disse: cara, por que a gente não cria uma galeria de arte para essa finalidade? Continuam os leilões, normal, como existem, mas a gente poderia criar uma galeria de arte que fosse igual a toda galeria de arte, uma galeria de arte como se fosse uma galeria de arte particular. A diferença? Pronto. A diferença é que, em vez de o valor final, de o resultado do lucro ir para o dono da galeria, esse resultado iria para a solidariedade, né? E aí acabou que a gente
por conta de alguns contatos que a gente tem, acabei chegando no Wagner Barbosa, apresentando o projeto. Ele achou incrível, né? Achou massa o projeto e tal, e disse, rapaz, vamos avançar com isso. E ficamos amigos. E aí, com uns 4 ou 5 meses, né, acabou que o Wagner me convidou para fazer o Hashtag Arte. Cara, tu quer fazer um programa voltado para a arte? Eu chego e tomei um susto. Eu digo, rapaz, como é isso? Não, porque a gente grava alguns programas e tal, e a gente podia fazer um programa, um podcast voltado para as artes visuais. Aí, como artista, e acho que todo artista tem é meio maluco, né? Eu disse, rapaz, bora para cima, né? E ele disse, isso aí vai ser um esquenta, vai ser uma preparação para a Galeria Solidária. E aí pronto, com acho que um mês estava gravando com o Cardoso Júnior, né? Fomos para cima. Que interessante. 2 anos já. Eu fiz essa abertura lendo um pouco da sua história, e aí nesse texto tem um nome que é citado, e eu gostaria de saber a importância dessa pessoa na sua vida, que é a Emília Porto. Pronto. Qual a importância, o que é como é que a gente poderia dividir antes da Emília, depois da Emília? Qual o contato dela para a sua formação como artista, ou para a sua iniciação nesse meio artístico? Eu ouvi outro dia do Júlio Jardim, um abraço para o Julinho, que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né, Lielto? Todo mundo tem que ter ajuda e as conexões vão acontecendo, né? Como há pouco eu falei da questão da Hashtag Sol, quem me apresentou ao Wagner Barbosa foi o Claudemir, um abraço para o Claudemir, da Vinha de Luz, que é uma instituição, também instituição social, que fica em Calcaia. E eu apresentei primeiro o projeto para o Claudemir e ele me encaminhou para o Wagner. Então, as conexões vão se criando a partir de pessoas que são anjos de luz que aparecem na vida da gente, né? E essa pessoa, em relação à arte, foi a Emília Porto. Acho que foi em torno de 2002, 2003. Eu estava passando ali na Desembargador Moreira e vi uma galeria de arte e perguntei para o rapaz que estava lá na galeria quem era o responsável. Eu disse, a dona Emília Porto, que é a proprietária e tal. Eu disse, como é que eu mostro um trabalho para ela? Ele disse, passe aqui amanhã. E eu passei, levei um trabalho, né? Na época, eu sempre pintei, a gente que mexe com arte, desde muito pequeno, já mexe, já fazia exposições no Colégio Cearense, como criança, né? E fiz arquitetura, né? E na arquitetura a gente sempre trabalha com arte e tal. Fui fazer arquitetura porque não tinha belas artes aqui, mas uma coisa muito ainda sem profissionalismo. E encontrei a Emília, fui lá na galeria, e a Emília gostou do meu trabalho. E ficamos muito amigos, né? E, a partir de então, eu passei a fazer exposições, né, na cidade. A gente expôs juntos em Lisboa, fizemos exposições no sul do Brasil, e daí começou a minha carreira artística. Então, eu atribuo a minha carreira nas artes a Emília Porto, que faleceu há pouco tempo. A Emília, com 82 anos, foi fazer arte em outro planeta, né, há aproximadamente 2 meses, estava com 82, e é responsável pela carreira de vários artistas aqui do Ceará, inclusive a minha, né? Então, o amor pela Emília, a gratidão, são eternos. Que maravilha. Marcos, eu gostaria de saber como que nasceu o pintor. Você falou que desde cedo teve esse contato com as artes, mas será que foi a partir da Emília que você conseguiu ter esse contato profissional com as artes visuais de um modo geral? Isso. Porque, assim, praticamente todos os artistas, eu creio que, inclusive, não só nas artes visuais, mas na música, no teatro, no cinema, a gente começa de forma amadora, né? Há as escolas de arte, hoje nós temos o Instituto Federal, que é a licenciatura, mas aqui em Fortaleza não existe uma escola de belas artes. Então, quem trabalha com artes visuais inicia de forma autodidata, a não ser que vá para fora, vá para o Rio, vá para São Paulo e volte. Então, necessariamente, tem que ter alguém, um galerista, um curador, que olhe para o seu trabalho e veja no seu trabalho potencial e diga, cara, aqui dá para expor, aqui dá para expor e comercializar, né? Porque são duas coisas distintas, mas que devem ser atreladas, porque o artista tem que vender, né? Tem que comercializar a arte para poder retroalimentar a operação, o sistema de arte, né? Então, tem que ter. E a Emília foi essa pessoa, e daí eu comecei a expor e me tornei um artista
profissional. Marcos, com essa idade, você já estava formado, porque também li no texto, e você é formado em Direito. Isso. Você já estava formado ainda, quando teve esse primeiro contato com a Emília, ou ainda estava assim, caminhando para a formação? É interessante essa história, Elielto, porque é o seguinte, eu fiz arquitetura na UFC, certo? Primeira formação. A primeira, que não terminei. Quando eu entrei, na verdade, fiz agronomia na UFC, abandonei a agronomia, e aí sempre desenhava muito, e tinha essa questão com o desenho, e fui fazer arquitetura na UFC, inclusive escondido dos meus pais, porque passei a vida todinha dizendo que ia ser agrônomo, aí chegar em determinado momento, pai, vou mudar para arquitetura, fiquei com vergonha, e fui fazer aquele teste, aquele exame de aptidão, que na época você fazia uma prova de desenho, para depois fazer o vestibular. Se você passasse na prova de desenho da arquitetura, você fazia o vestibular para arquitetura. E eu fui escondido, fui até com o meu irmão, com o Luiz Neto, um abraço para o meu irmão, Luiz Neto, que foi comigo nesse dia. Eu disse, rapaz, vamos virar à noite, porque eu vou ter uma prova de aptidão da arquitetura. E eu não podia dizer, papai, a gente é acostumado a fazer farra. Eu disse, a gente vira à noite, de sábado para domingo, a prova no domingo, e vamos fazer a prova. E ele foi comigo. Tinha nem lápis, nem borracha, nem nada, e fui fazer essa prova lá. Cheguei na fila lá da menina da universidade, pedi uma borracha emprestada, um lápis. O cara me deu um lápis desse tamanhozinho, um cotoquinho. Partiu uma borracha que era aquelas que tinha vermelha com azul. Aí ele ficou com o lado vermelho, que é o de lápis, né? E me deu o lado da caneta, que era o lado azul. E fiz, né? E aí acabei passando nessa prova de aptidão. O papai, inclusive, soube por outras pessoas que eu tinha passado, né, nesse exame de aptidão. E aí eu fui obrigado a dizer, cara, eu estou fazendo lá o exame. E aí fiz a prova do ano e não passei, porque eu não tinha estudado, passei na aptidão e não passei na outra. Isso era no começo do ano, 1990. E tinha vestibular no começo e no meio do ano. E aí uma tia minha disse que ia me matricular no cursinho para eu fazer o vestibular, para poder passar. E aí eu disse, não, mas deixa eu testar de novo, que aí eu vou testar de novo, já passei. Aí passei de novo na aptidão e passei no vestibular para arquitetura. E cursei a arquitetura até o 8º período, né? Só que comecei a trabalhar com arquitetura muito novo. Assim que eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar com arquitetura. E acabei me perdendo na faculdade. Atrapalhou a faculdade e tal. E aí fui ser empresário, e etc. Tive construtora, tive escritório de arquitetura e tudo. E em 2003, 2002 para 2003, a minha empresa, a empresa que eu tinha, quebrou, fechou. A gente teve uma dificuldade financeira séria, acabou fechando. E aí, nesse momento, eu mergulhei nas artes visuais e não tinha formação, né? E aí, muito depois, né, já nas artes visuais e tal, eu fiz uma residência em Portugal. O plano era a gente se mudar para Portugal, eu e a minha esposa, né, eu e a Lenise, só que ela não pôde ir por uma questão de saúde e a gente teve que ficar no Brasil. E aí, a gente estava querendo casar, ficar junto e tudo. E aí ela perguntou o que eu ia fazer da vida. Sim, tu é artista, tu não é mais empresário, o que é que tu vai fazer da vida? Eu disse, rapaz, eu vou ser artista. Ela disse, não, o que é que tu vai fazer da vida para poder comprar comida, para poder pagar os boletos, porque artista não vai dar certo, né? A vida é muito difícil. Eu disse, rapaz, não sei o que eu vou fazer, não. Ela disse, vai fazer concurso. Aí eu disse, fazer concurso? E eu não tinha pretensão nenhuma de fazer concurso. Mas, para tocar a vida, né, fui fazer concurso. E só depois que eu passei no concurso para técnico do Ministério Público Federal foi que eu fui cursar Direito. Aí me formei em Direito. Então, passei pela agronomia, passei pela arquitetura e depois acabei me formando no direito por conta dessas questões da vida, né, que acabam... Marcos, eu quero continuar nessa linha de raciocínio, mas antes me veio aqui, me despertou uma pergunta durante sua fala, que é sobre justamente... essa base sólida que o artista tem que ter para continuar com o sonho de ser artista. Como ela falou, o que é que você vai fazer para colocar comida em casa? Vai fazer o concurso? Isso. O que é que a gente tem a falar sobre essa necessidade e essa infelicidade, na verdade, de o artista não conseguir simplesmente viver da arte dele, e sim ter que buscar... De precisar de outro ofício, precisar de outro ofício, de precisar de uma certeza, de um trabalho que seja um CLT, seja um concurso público. O que é que a gente tem a falar sobre isso e a tristeza que isso causa para o artista, porque o artista perde muito com isso. Perde o tempo para estar investindo, criando aquilo que talvez realmente dá prazer para ele. Eu penso assim,
no Hashtag Arte, eu já entrevistei mais de 100 artistas, né? E é algo maravilhoso, né? Que encanta a gente. E a gente vê que os artistas, tem artista de todo jeito. Tem um artista que vive só da arte, tem artista que vive da arte com muita dificuldade, tem artista que vive da arte, mas vive melhor. Só que a maioria dos artistas realmente tem outro ofício para poder segurar a onda. Isso aqui no Brasil, especialmente no Ceará. Porque não existe uma cultura de aquisição de obra de arte, né? A temporada que eu fiquei lá em Lisboa, lá em Portugal, a gente vê que os artistas, não só os artistas das artes visuais, mas os artistas de outras áreas, como músicos, como a galera do teatro, do cinema, conseguem viver de arte. Isso porque o consumo de arte não se dá só pela classe alta, não é só o rico que compra arte, mas todo mundo compra arte. E é o que eu digo muito no Hashtag Arte, tem arte de todo preço. Então, tem arte de R$300, tem arte de R$3.000, de 30 mil, de 300 mil, de 3 milhões, de 30 milhões. Né? Então, o que falta aqui no Brasil é cultura. Para a gente adquirir obra de arte, eu não tenho grana para comprar arte. Tem, cara. Porque tem trabalho de R$40, de R$50. Não precisa tu comprar a arte do cara que está vendendo a 3 mil, a 4 mil reais. O que falta é cultura. E como falta cultura, tem pouca venda. E como tem pouca venda, o artista tem que viver. Como eu digo na Hashtag Arte, tem que pagar os boletos. Então, acaba que a galera vai para outras áreas. E hoje eu não vejo mais, Elielto, assim, como uma dificuldade. Eu já senti que era uma infelicidade não poder viver só de arte. Mas hoje eu vejo a arte como algo holístico, como algo amplo. E, por exemplo, tem alguns artistas antigos que também foram servidores públicos. Machado de Assis foi servidor público. Fernando Pessoa. Cartola foi servidor público. Carlos Drummond de Andrade foi servidor público. Então, tem muitos servidores. Aqui, salvo engano, Ascal é servidor público, foi servidor público. O Descartes Gadelha, ferroviário. Né? E tem outros vários. Nogueira, trabalhou na UFC. Então, dá para fazer arte com algo paralelo? Dá, até porque o artista é inquieto demais. Então, a gente lembra do Renascimento, e Leonardo da Vinci... Era 1 trilhão de coisas. Pô, cara. Até eu estava conversando com o Tontonho lá para o Vítera, que é arquiteto. O Tontonho, um abraço para o Tontonho. O Tontonho é arquiteto. O Tontonho é artista plástico, o Tontonho é poeta, o Tontonho é escritor. O Tontonho, se eu for falar aqui o que o Tontonho faz na vida, são 300 coisas. Ele até brincou e disse que a galera, os amigos deles que são arquitetos, os amigos dele que são arquitetos, dizem que ele é artista. Os amigos artistas dizem que ele é arquiteto. Ele disse, pô, eu digo, cara, tu é tudo. Se fosse dizer para o Leonardo da Vinci que ele tinha que ser só uma coisa, ele mandava para aquele canto. Uhum. Né? Porque o cara é holístico, faz muita coisa. E hoje nós temos artistas maravilhosos em Fortaleza que fazem muita coisa. Por exemplo, Lia Sanders, um abraço para a Lia. Lia é médica psiquiatra, é escritora e autora tanto de livros infantis como de livros para adultos, é artista plástico e pesquisadora, faz uma série de coisas e faz tudo muito bem feito. Esse né? é um dos principais pontos a serem tocados, porque, como você citou, Leonardo da Vinci, ele fazia tudo isso, mas fazia isso com excelência. Com excelência. Com excelência, isso é importantíssimo. E aí, voltando um pouquinho atrás, como eu falei, eu queria manter aquele raciocínio, você passou pela arquitetura, aí foi concurso? Isso, concurso público. Não, fez as artes, né? Fiquei na arte. Iniciou a arte, concurso e aí depois público, concurso direito. público, exatamente. E aí a pergunta que eu acho que é extremamente importante é a conciliação desse homem burocrático com o homem artista, que são dois polos um pouco diferentes, totalmente distintos na realidade. E um tem que ser muito metódico, organizado com suas coisas, e o outro tem que... Não que o outro tem que ser desorganizado, algo do tipo, mas o artista em si ele tem que estar com um tempo até meio que ocioso para pensar em suas criações, para que daí ele possa criar o que ele está pensando. Como que foi essa conciliação? Pronto. Aí nós vamos falar dessa questão da metodologia e de como é que funcionam as coisas. De vez em quando a galera me aborda e diz, cara, como é que tu consegue fazer tanta coisa? A primeira coisa eu não sei outros artistas. Eu não preciso desse tempo de ócio. Muito pelo contrário. O turbilhão é que me alimenta. Então, essa vida corrida, olhando para aquele verde aqui da Casa do Vodel, eu venho no site para fazer algo. Então, é o turbilhão de coisas que me alimenta. Eu não conseguiria
nem que eu não fosse artista, eu creio que eu não conseguiria fazer uma coisa só. Vem na questão do empreendedor, que eu creio que antes, que até eu falo com a galera, o profissional mais empreendedor do planeta, pelo menos a meu ver, é o artista. Porque o artista ele produz sem saber nem para quem vai vender. Então, o artista está aqui e senta aqui o Fausto Nilo com o Tontonho e escreve uma música sem saber se aquela música vai ser gravada ou não. É mero empreendedorismo artístico, cultural, poético. Eu, o Cardoso Júnior, a Lia Sandras, a Débora, quando produz uma tela, quando pinta uma tela, não está fazendo aquilo sob encomenda ou para ninguém. Faz por necessidade da alma. E vai ser vendido por um curador, pelo próprio artista, mas isso é puro empreendedorismo. Então, e essa questão de ter necessidade de um tempo separado para produzir, isso aí, pelo menos comigo, não acontece, e também com muitos artistas. Porque a galera, como eu estava dizendo, tem outros trabalhos. Então, por exemplo, o Siebra é um super escultor, trabalha com escultura em cerâmica e é professor titular da odontologia, concilia as duas coisas. Aí você pergunta, que tempo tu produz? Ele produz nos intervalos e vai organizando a vida para poder produzir. E aí, a questão da burocracia, eu creio que essa divisão de departamentos de conhecimento, eu vejo isso muito como meramente didático. A gente estava falando do Leonardo da Vinci e de outros artistas que fizeram muita coisa. A divisão do conhecimento é didático. Porque quando você começa a pensar, é mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, eu trabalho com peças jurídicas. Então, eu escrevo muito. Eu já fiz denúncias de 80 páginas. Quando eu estou escrevendo ali, é literatura. É literatura. Então, hoje eu vejo o direito como arte. Quando um advogado e um promotor vão para o tribunal do júri, aquilo é técnico, aquilo é sério, aquilo lida com a vida das pessoas. Mas também é um teatro. É um teatro porque precisa, a partir da técnica e da lei, convencer os jurados. Então, quando você assiste um tribunal do júri, você diz, caramba, que coisa linda. Né? Então, há uma eloquência e tal. Então, ali tem arte. Então, eu vejo a vida como arte. E aí tem as departamentações. Então, essa questão burocrática, é claro que tem uma responsabilidade diferente, que a gente lida com vidas ali na questão do direito, mas na arte também. Né? Então, é a questão de como lidar e o aproveitamento do tempo. Porque, às vezes, eu converso lá em casa e como é que eu consigo fazer muita coisa? Porque, para mim, meia hora é muito tempo. Então, hoje eu estava me preparando aqui para vir gravar o Acorda, e eram 7 horas da manhã, 7h30, e eu tinha que sair, eram 7h10, eu tinha que sair 8h30. Aí o cara pega e diz assim, cara, só falta 1 hora, né? Eu vou ficar aqui esperando chegar o tempo. Eu não. Eu vou lá e fiz 8 processos. Sentei, claro, não eram processos muito difíceis, mas eu sentei, abri o computador, trabalho home office e adiantei os processos. Fosse outro, tinha dito, não, eu vou gravar, então eu vou aqui esperar o tempo passar e você perdeu 1 hora. Então, e à noite, cara, eu estou aqui assistindo o filme e a tela está aqui. Então, enquanto eu vou e subo e tal, eu vou mexendo. Daqui a pouco o trabalho está pronto. Então, é a questão de como aproveitar o tempo, já que a gente faz muita coisa. Mas essa departamentação, essa burocracia, você acaba desconstruindo com o passar do tempo, né? E tudo vira arte. Que maravilha. E aí você falou, tudo vira arte, bacana. Você falou que quando está ali, quando acontece de estar ali escrevendo dentro dos departamentos do qual você trabalha, aquilo dali é literatura. Isso. E aí você apontou para o livro. Nesse momento eu queria falar um pouco sobre esse outro lado da artístico que você tem, que é com as suas ilustrações, com os seus livros, e entender um pouquinho sobre como que funciona esse processo de criação. Legal. Que vem entender também sobre essas 2 obras que você trouxe para ser apresentadas aqui. Massa. A literatura é assim, eu sempre gostei de escrever, né? Isso vem do colégio. A questão das redações, né? Quando você vê alguém que se dá bem numa redação, eu acho que não é porque estudou muito para redação, é também porque estudou muito, mas porque gosta de escrever. Quando a gente faz alguma coisa que a gente curte, sai melhor, né, Léo? Então, você acaba entregando mais, porque aquilo é feito com prazer. Eu sempre gostei de escrever, escrevia no colégio e tal, minhas redações eu achava bacana. E a Letícia, minha filha mais velha, que vai fazer 24 anos agora, um beijo para a minha princesa, para a Letícia, e um beijo para a Olívia, né, que é minha neta,
né, que vai fazer um ano. A Letícia, quando era pequenininha, tinha 2, 3 anos, a gente conversava sobre a questão de aparência, de beleza, né? E eu acabei criando a história do Janjão, do Carneirinho Azul, que é esse livro aqui, né? Que é a história de um carneirinho que ele é azul, a meu ver, ele é mais bonito que os outros, mas ele se acha feio, porque é diferente. E o Janjão, ele... quando eu contei a história, eu contava a história para ela dormir, né? Falava do carneirinho azul, que tinha nascido diferente, e que ele se achava feio, e que ele queria ser igual aos outros carneirinhos, ele queria ser branco, queria ser pretinho, queria ser marronzinho, e queria mudar de cor, né? E ela se espantava, mas ele é lindo. Digo, pois é, tem gente que é linda e se acha feio, né? E aí o Janjão, eu não vou dar muito spoiler, mas o Janjão tem uma jornada, né, em busca do autoconhecimento. E aí foi o primeiro livro que eu escrevi. Na verdade, acabei lançando o Janinho primeiro, todos dois pelo Armazém da Cultura. Um abraço bem grande para a Albaniza Duma, que é dono para o pessoal do Armazém da Cultura, que foi quem me lançou na arte, o Armazém da Cultura e a Albaniza foi quem me lançaram na arte da literatura infantil, né? E aí é como a Emília Porto, né? A gente tem muita gratidão por quem dá uma força, né? Porque a gente sabe que tem muita gente aí que escreve, que pinta e tal, e não tem oportunidade de mostrar o trabalho. E o Armazém da Cultura é muito importante, foi muito importante para mim nesse aspecto. E aí depois eu escrevi o Janinho, que é um elefante amarelinho que sonha viajando para os planetas. Então, a cada sonho, o Janinho visita Júpiter, Saturno, Marte, Urano, e aí, quando ele sonha, ele vai contando como é o planeta. Então, é um livro que fala sobre... É um pouco de ciência, né? Mas é um pouco de ciência para a garotada miudinha. E aí, eu escrevi primeiro o Janjão e acabei publicando primeiro o Janinho, e nós lançamos em 2019, na Bienal, graças a Deus foi um sucesso. E agora estou trazendo esses livros para a editora da casa de Vovó Dedé, né? que da casa de Vovó Dedé. Vai falar um pouquinho sobre esse nascimento daqui a pouquinho, mas nesse momento, aproveitando que você mostrou suas obras literárias, eu queria mostrar um pouquinho também das suas obras, das suas telas pintadas. Então vou pedir para a nossa produção falar, já foi colocado aqui. Aí é Série Mórulas. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho com os termos, para que a gente fique bem por dentro de tudo. Isso é um trabalho... 2019 foi um ano muito massa, que eu participei da Bienal com os livros e fiz uma exposição individual na Segás, lá com o Paulo Mota, que é o diretor de marketing de cultura da Segás, curadoria do Guedes e do Mário Sanders. E Mórula é a primeira divisão embrionária no ventre materno. Depois que o espermatozoide fecunda o óvulo, a primeira vez que a gente se transforma é a fase Mórulas. E eu fiz uma pesquisa a respeito disso, vinha pesquisando desde 2016, e achei isso incrível, né? Porque, assim, os casais engravidam e não sabem da maravilha que acontece no ventre materno. Dessa gestação do dia, início. o dia que nasce o olhinho, o dia que nasce o nariz, o dia que... É uma transformação incrível, né? E ali você vê que Deus existe. Pelo menos, no meu sentimento, essa questão da fertilidade e da criação, seja do homem, seja dos outros seres vivos, é uma coisa formidável, né, Léo? É uma coisa formidável. E essa transformação, essa primeira transformação, é a fase Mórula. E aí eu fiz esse trabalho, que é um trabalho em papel amassado. Então, eu amasso o papel e depois vou para cima com acrílica, posca e tal, que é para falar da reciclagem da vida, da transformação da vida, que a gente todo dia se transforma e que, assim, a vida, ela sempre vale a pena, né? A vida sempre vale a pena, porque é a tal da reciclagem, né? Você pega algo que a gente aparentemente não presta mais, que não está mais servindo, e você usa para outra coisa. Então, você pode transformar. Dá um novo sentido. Dá um novo sentido, exatamente. Maravilha. Então, Mórulas fala sobre essa transformação e sobre esse novo sentido aí, que todo dia tem. Marcos, a gente falou na sua apresentação inicial sobre abstração e a pegada urbana. Isso. Aqui, essa tela seria abstração, né? A arte abstrata, ela é uma arte que de primeira, você não identifica o que o autor quis pintar, quis desenhar, quis expressar.
E eu falo muito que a arte abstrata e que a arte contemporânea ela se completa na visão do espectador. Então, o Elielto está olhando, o Gabriel, quando olhar, vai ver outra coisa. Pode ver a mesma, pode ver outra. Então, acaba que cada pessoa que olhar para a abstração vai ver algo diferente, né? Você escolheu esses dois gêneros, eu diria assim, vertentes, gêneros, posso utilizar essa palavra. Isso. Na abstração, o que é que mais te encanta? É a espontaneidade de você estar... E é uma busca constante, porque, vez ou outra, eu coloco algo mais realista, mais figurativo. Mas é a busca de se libertar da forma e de mostrar com o mínimo de traços, algo que encante, né? Muita cor, muita forma e algo que toque sem necessariamente... Assim, quando você pinta o vaqueiro, quando você pinta uma rendeira, quando você desenha um elefante... todo mundo vai olhar e ver o elefante ali. Quando você desenha e pinta mórulas, por exemplo, que é um título que vem de dentro, né, muita gente vai ver outra coisa, né? Então, é esse desafio e essa brincadeira, né, de que nem todo mundo vê o que realmente é, né? Então, a abstração ela proporciona isso e dá mais liberdade, né, para o artista. Que me encantou assim, nesse primeiro momento é justamente assim, essa interpretação única de cada um. Isso. Cada um vai olhar e ter uma ideia diferente. Na verdade, uma obra se transforma em milhares de obras. É isso que eu quis dizer. E aí eu queria pedir agora uma dessa pegada mais urbana. A gente vai passando até encontrar uma. Essa aqui também é abstração, fase mórulas. Vamos passando até encontrar uma urbana para a gente essa falar sobre esses dois pontos. Essa também é mórulas. Essa aí também deriva, né? A gente vê que tem uns traços parecidos, né? Aqui já é urbano, né? Já é a pegada mais urbana. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse um pouquinho sobre esta obra. Essa pegada urbana vem daqui. Vem daqui. Porque o desenho, o meu desenho... Eu acho que, na verdade, um alimenta o outro. Marcos, assim, o termo utilizado por vocês é esse mesmo, pegada urbana? Não, esse pegada urbana é meu. Uhum. Porque é o seguinte, arte urbana acaba sendo outra coisa. Sim. Eu posso até fazer arte urbana, que eu já tive um passeio leve pelo grafite e pelas intervenções urbanas. Participei do Festival Concreto com o Nacélio Grude, a convite do Grude, um abraço para o Grude. Então, Marcos, para o artista é interessante assim conhecer todas essas variações? É importante. Porque, assim, por mais que você não vá trabalhar com aquilo, é importante saber o que acontece, né? Mesmo sendo autodidata, tem que saber o que é que rola na arte. Sim. Tem que saber de onde vem a arte, quais foram as escolas. Tem que entender um pouco de história da arte para poder se inserir, entender o que é que você está fazendo. É como alguém que curte bossa nova sem saber que existe o funk, o rock, o samba. Por mais que você faça aquele outro estilo musical, você sabe que existe, até para se situar, né? Sim. E por influências também, porque uma coisa mexe na outra, né? Então, agora, por que é que eu falo que eu vejo como pegada urbana? Porque lembra o grafite, porque é algo que ficaria bom no grafite. Já a abstração, você pode grafitar a abstração? Pode. Você pode ir para o grafite com tudo, né? Mas essa pegada acaba sendo a pegada mais urbana, porque eu escrevo. Tem um quê de comunicação visual, tem um quê de publicidade. Porque, por exemplo, aquela girafa ali, até está meio cortada, ela é girafa blogueira cheia de likes. Então, eu faço uma alusão à pegada contemporânea das redes sociais, algo que eu não consigo na abstração. A abstração ela é aquilo e pronto. Então, eu deixo para o espectador entender o que ele quiser. Aqui eu direciono. Na hora que eu escrevo Bonk, eu escrevi macaco, né? Aí eu escrevo ali eu escrevo ali um pequeno verso. Nem sempre, quase sempre, de vez em quando, quase nunca, nunca, jamais, demore sempre. Nunca, 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 sempre, sempre, nunca. Pronto. Que legal. Complexo. É uma espécie de poema, um poema urbano contemporâneo, que fala de vida, que é o nunca e o sempre. Porque, pelo menos para mim, o nunca e o sempre são a mesma coisa. E o quase também, né? E o quase também. É o sim, o não e o talvez. Pronto. Que acaba sendo a mesma coisa. Sim. Porque é a questão do tempo que a gente não sabe o que é que vai rolar. A gente vive à mercê do tempo. E o artista, ele fala...
eu não conheço artista que não pense na vida e na morte. Então, a vida e a morte é justamente isso. É nem sempre, é quase sempre, é de vez em quando, é quase nunca. É essa coisa do mistério. Né? E a arte procura desvendar o mistério sem conseguir atingir. Mas essa procura que é massa, né? Que é a procura que todo artista faz. E aqui eu tenho a permissão. Se eu fosse colocar isso na arte abstrata, pelo menos para mim, não rolava. E aí eu venho com os personagens, venho com o gato, venho com o elefante, venho com o girafa, que são personagens tirados dos livros infantis, né? Que são atores que simbolizam a gente. Então, quando eu pinto um elefante, uma girafa, na verdade, são personagens que falam da gente, né? Que somos mamíferos. E aqui eu tenho uma série chamada Mamíferos, que eu brinco com a galera e diz, cara, tu é mamífero. Cara, eu sou mamífero. É mamífero, cara. Esqueceu que tu é mamífero. Então, eu tento lembrar para a gente que a gente é ser vivo igual aos outros, né? Que a gente está para a natureza, assim como estão as girafas, os elefantes e tal. Está ali o menino, o embrião, né? Então, E é essa o quão brincadeira. legal Né? é tudo isso, né? Esse caldeirão, né? Essa mistura. Isso é permitido E essa por forma esse tipo de trabalho. de lembrar de algo tão importante que às vezes a gente esquece. Que acaba sendo filosofia. Sim. Né? Que aí sim. eu vejo hoje muita arte, o Cardoso Júnior é filósofo, né? É mestre em filosofia, a gente conversa muito. Quando você vê um monte de artista conversando, ali é filosofia, que é falar sobre a vida, né? Sobre o conhecimento. Que é amar, ter esse amor pela sabedoria. Exatamente. E, Marcos, eu acho interessante você citar filosofia, porque eu vejo a arte muito como essa tentativa de definições, às vezes, sabe? Ou então de expressar, mas querendo ou não, você está definindo alguma coisa a partir dessa expressão que você dá para o mundo. É muito interessante Legal. ter isso e citar esse termo filosófico. E aí, voltando um pouco para a literatura, eu quero saber se você tem pensado, na verdade, em escrever outro livro. A gente teve há pouco tempo a Bienal do Livro e isso despertou, você foi, seus livros estavam publicados lá. Assim, eu tenho, fora esses 2 livros, eu tenho, creio que, mais 9 livros escritos. Já publicados? Não, ainda não publicados, estão na gaveta. Aí por que estão na gaveta? Porque o difícil para mim, apesar de ser artista plástico, é a ilustração. A ilustração demora, a ilustração é algo que tem que ser muito bem pensado, porque ela complementa o texto. Então, para cada parte do texto, você tem desenho você tem uma cena que você tem que pensar que o Janjão está conversando escrito, com, né? E isso é muito difícil. E aí leva tempo. E aí leva bastante tempo. Então, para escrever, aqui a gente está batendo papo, de repente vem uma ideia de algo e eu chego em casa e escrevo relativamente rápido e vou corrigindo, mas a ilustração demora um pouco. Então, eu tenho esses livros que estão já escritos, alguns revisados e tal, e agora, com a editora da casa, a gente vai tentar dar vazão a esses trabalhos. Marcos, no começo a gente estava falando, faz pouco tempo que a gente falou sobre essa necessidade do artista de ter esse outro meio de trabalho para se manter e continuar com a sua arte. Citei há pouco tempo também a Bienal do Livro, que ocorreu há pouco tempo. E eu gostaria de falar sobre esses espaços, Bienal do Livro, o Hashtag Arte, a Casa de Vovó Dedé em si, para a importância de levantar assuntos como esse, de conscientizar, de se pensar em políticas, de se pensar em alfabetização cultural, para mostrar para as pessoas... Alfabetização cultural, massa. A importância de valorizar a arte em todos os seus sentidos. Poxa... Mas, Elielto, tu falou um termo agora incrível, alfabetização cultural. Massa demais. É isso aí, é o que o Hashtag Arte vem buscando fazer. É mostrar para a galera a riqueza que a gente tem em termos de artes visuais. Eu entrevistei aqui o Alanzinho, o Alan Mendonça, que é um múltiplo também, trabalha com teatro, trabalha com poesia, trabalha com gestão cultural e tal. E a gente conversou já sobre isso, sobre formar as pessoas, né? E eu foco muito nas artes visuais, porque, por incrível que pareça, são as menos vistas. Porque a música a gente vem no carro escutando, né? Todo mundo aqui tem um aplicativo no celular que escuta música. O teatro está um pouco mais próximo, apesar de ser ainda tão distante. O cinema está aí dentro da casa de todo mundo com o streaming, né? Aí nós temos aí
desde a pandemia, todo mundo se inundou maravilhosamente de cinema, né? E aí as artes visuais são pouco vistas. O grafite é que permite isso, mas a gente tem muitos artistas maravilhosos que são desconhecidos ou são conhecidos apenas no meio. Então, o hashtag arte ele acaba fazendo um registro da arte cearense neste momento e mostrando para a galera que as artes visuais são maravilhosas e que estão aí para todo mundo, né? E tem muita gente que, nesses 2 anos, não conhecia nada de arte e hoje já começou a colecionar, ou começou a ir para museu, ou começou a ir para exposições e se aproximou, perder essa barreira. E isso é proporcionado pelo hashtag arte dentro da TVDD, dentro da Casa de Vovó Dedé, né? Então, o Acorda, neste momento, né, entrevistando também outros artistas, outros gestores culturais, a Casa de Vovó Dedé com essas crianças sendo atendidas com alfabetização cultural, né? Então, isso é importantíssimo, né? E o Estado tem que fomentar, porque tem que trabalhar de mecenas, tem que chegar junto com o dinheiro, porque a arte fomentar a arte é cara. E não basta a educação formal, é massa, português, matemática, ciências, biologia, história, fundamental, mas tem que ter a alfabetização cultural. Esse teu termo aí é formidável. Tem que alfabetizar para que essa galera comece ou aumente o consumo da cultura. E a rede aumente e as pessoas possam efetivamente viver de arte, né? É fundamental. Nós temos 2 filhos criados a partir da sua chegada aqui na Casa de Vovó Dedé. O hashtag arte com 2 anos já está quase andando, já está andando perfeitamente, falando perfeitamente. E Graças agora a Deus. também a hashtag Sol, e eu gostaria de falar um Isso. pouquinho sobre ela, já é um sonho vivo, a gente já conhece. Desde que foi inaugurado o Espaço Cultural Professora Regina Barbosa, a gente costuma fazer todas as entrevistas com seus convidados lá nesse novo espaço, mas eu quero entender como que está sendo pensado a inauguração do espaço, as primeiras atividades. Massa. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Pronto. Desde que o Cláudio me apresentou ao Wagner, para apresentar a ideia da hashtag Sol, que a gente vem gestando esse projeto, né? Que não saiu ainda porque são muitos projetos e porque para você lançar uma galeria de arte é algo complexo e não é simples, né? Porque você tem o artista, você tem a obra de arte, você tem o cliente, você tem a própria estrutura da galeria, né? Que a gente pensa em lançar física, já está pronto o espaço físico e online, e agora a gente vai operacionalizar a questão da gestão, né? A ideia é fazer a primeira exposição, uma exposição de arte primitivista, arte naif, com o Manuel Neto, um abraço para o Manuel, que é um cara formidável, foi entrevistado aqui pelo hashtag arte, e por que o Manuel Neto e por que a arte naif? Porque a arte naif representa muito a gente. A arte naif é a arte ingênua, é a arte do Chico da Silva, é a arte que a galera consegue introduzir mais na alma, porque fala do nosso folclore, fala do nosso Nordeste, fala do nosso Ceará, e se aproxima mais. E o Manuel Neto é um cara formidável, que passou por uma situação muito complicada em relação à Beira-Mar, que os artistas foram retirados da Beira-Mar, ainda estão nesse processo de tentar retomar, né? Já fiz esse apelo aqui na Casa de Vovó Dedé várias vezes para que seja resolvido, e a gente pretende fazer a inauguração com obras do Manuel Neto, que está produzindo aí para isso. Então, eu creio que no segundo semestre a galeria seja inaugurada e com toda força para ficar aí no mercado e ser mais um instrumento para a alfabetização cultural. Vou usar esse teu termo. Maravilha. Pedir licença, nossa é demais. Marcos, o que é que se espera? O hashtag arte, como você já citou, busca, de certa forma, levar, da maneira mais leiga, a palavra mais leiga que eu posso ter nesse momento é levar para todo mundo as artes, partilhar desse conhecimento, mostrar que não é um mundo totalmente diferente das pessoas que vivem aqui na Barra do Ceará, em qualquer outro lugar da cidade, do estado. O hashtag arte tem esse intuito de compartilhar, de fazer com que as pessoas conheçam. Com o hashtag Sol, o que é que vocês buscam atender? Qual é o problema a se resolver ou a se solucionar a partir dessa criação? Nós pretendemos distribuir riqueza através da arte. O que é essa distribuição de riqueza? Quem vai comprar uma obra de arte do Manuel Neto, do Francisco José,
do Giba Pina, da Ana Débora, da Lia Sanders, dos artistas que passaram pelo Hashtag Arte e que vão fazer parte da Hashtag Sol e outros que ainda estão por vir, né, que vão ser entrevistados e vai ter uma gama grande de artistas. Na hora que você compra uma obra de R$ 1.000, 50% vai para o artista, que é assim que funcionam todas as galerias de arte. Qualquer galeria de arte do Brasil, certo? É assim que funciona. A cada R$ 10.000 que são vendidos, 50% fica com o artista e 50% vai para a galeria. Ah, é muito que vai para a galeria. Não é, porque a galeria tem muito custo. Quando você vê uma galeria de arte de Fortaleza ou de qualquer lugar do Brasil ficando com a metade do valor da obra de arte, ele vai pagar inúmeros custos de publicidade, de aluguel e etc. E, no final, vão ficar ali entre 15% e 20%. Isso eu estou falando a grosso modo. Sim. Cada um tem sua contabilidade. Então, o que a gente quer é que o artista fique com a metade do valor da obra dele de mercado, como ele ficaria em qualquer galeria, e a outra metade vai para a solidariedade, não só para a Casa de Vovó Dedé, mas para a Casa de Vovó Dedé, para a Vinha de Luz e para outras instituições, o Instituto Catiana Pena e etc. Outras instituições que vão participar de editais, vão participar de parcerias e vão ser agraciadas para ajuda de custo, porque é muito caro manter o social. Né? A gente sabe do que custa mensalmente manter uma instituição como a Casa de Vovó Dedé, como a Vinha de Luz, como o Catiana Pena, que eu falei há pouco, e como inúmeras que tem, que andam em parceria com o Estado. Porque essas ONGs, essas instituições sociais existem porque o Estado não dá conta. E são os melhores parceiros, porque estão direto na sociedade. Enquanto o gestor público está lá com a questão burocrática, gerindo o recurso público e tal, quem está na ponta, quem conhece, quem fala com a mãe, com o pai, com a criança, é a instituição. Né? Então, a arte vem para distribuir essa riqueza. Então, antes você chegava e fazia uma doação para a Casa de Vovó Dedé, que vai continuar, ou para a Vinha de Luz, ou para outra instituição. Agora você vai poder fazer isso e vai poder comprar uma obra de arte, né, do Carlos Campos, por exemplo, e metade vai para o Carlim, como iria em qualquer galeria, e a outra metade vai ficar para a solidariedade depois de pago os custos. Né? Então, é distribuição de riqueza e é da dignidade para o artista e dignidade para as instituições, para as pessoas que estão nas instituições. Marcos, a gente poderia dizer que a Casa de Vovó Dedé, com essa criação, se tornaria a primeira instituição a fazer isso, pelo menos aqui? Com certeza. Eu não conheço um projeto como esse, né? Pode até existir, né, de ter uma galeria de arte solidária, eu não conheço. Existem outras formas, tem muito artista que, na época de Natal ou na época de Páscoa e tal, vende o trabalho, dá um percentual para a solidariedade e tal, mas uma instituição que vai transformar isso em uma operação efetiva, em uma galeria de arte propriamente dita, como outra qualquer galeria, mas que o resultado vai para a solidariedade, eu não conheço. E a Casa de Vovó Dedé é, mais uma vez, um instrumento de distribuição de riqueza, um instrumento de apoio social, né, e de acessibilidade. Porque eu falo de acessibilidade. Aqui, na Casa do Vovó Dedé, as crianças têm acessibilidade. Porque o pessoal pensa muito em acessibilidade, que é necessária, que é importante, acessibilidade de uma rampa, acessibilidade de adaptação de equipamentos de arquitetura, mas a acessibilidade é você ter acesso. Então, ter acesso à arte, à cultura e ter acesso ao social. Né? Então, o que a hashtag Sol, que aí o nome Sol vem de sol, do sol que nos ilumina, né, desse sol do Ceará, que é formidável, que é maravilhoso, e o sol de solidariedade, né, que estamos juntos aqui na Casa de Vovó Dedé. Que maravilha. Você falou um pouquinho, Marcos, sobre essa história de que todas as galerias, 50% sempre fica com o artista, 50% fica com a galeria. E aí eu queria, não sei se é um assunto polêmico entre os artistas, mas eu queria saber se todo artista ele tem essa conscientização ou se já existiu, talvez já tenha existido o artista que não concordou com esse 50%. Elielton, ninguém nunca concorda. Toda vida é ruim. Se você tiver que tirar dinheiro do bolso para pagar o que for, é ruim. Mas, hoje em dia, a maioria dos artistas sabe que é necessário. Porque o meu trabalho, quando eu coloco esse trabalho numa galeria,
que ele é trabalhado e é levado ao cliente final, aquilo ali tu tem um custo. Então, eu conseguiria levar diretamente? Muito provável não, né? Então, é como você tem um carro. Então, você pode tentar vender seu carro. Aí você vai colocar num site para tentar vender, numa rede social e tal. Ou então você vai colocar numa concessionária. E a concessionária tem um vendedor, a concessionária tem um aluguel dela, tem um custo dela. E ele tem o pool de clientes que ele vai oferecer. Então, provavelmente, vai ser muito mais rápido e mais seguro eu vender pela concessionária. E a concessionária vai ficar com a comissão. É óbvio que o trabalho tem que ser remunerado. Então, da mesma forma que o trabalho do artista é remunerado, o trabalho do galerista, do curador, também tem que ser remunerado. E ele faz a ponte, é o produtor cultural. Aí você pergunta, por que os grandes artistas, os jogadores de futebol têm agentes? Porque é necessário. E essa galera é remunerada. Então, hoje, no mercado, os artistas já entendem que é necessária essa remuneração, porque é a forma como se tem de escoar a arte, né? E de fazer a arte chegar ao cliente final. Maravilha. E eu queria saber se essa consciência sempre existiu com você, porque eu estou falando com o Marcos Oriá, que é artista, que é o servidor público, que também é empreendedor, e isso sempre existiu com você, essa consciência sempre existiu com você, ou Não, se você já foi esse... Não tá certo. Eu já fui esse cara, tirando... eu já fui com certeza, eu já fui principalmente no começo, eu dizia, cara, isso aqui é injusto, é muito e tal, não sei o quê. Só que hoje eu faço parte da Craft, né? Faço parte de uma instituição cultural da cidade, né? E aí a gente vem, já faz mais de 6 anos que a gente tem a Craft, e a gente conversa muito sobre isso. Então, à medida que você vai mergulhando no mercado, que você vai entendendo como é que funciona a operação, você acaba se conscientizando, em maturidade mesmo, né? Tem artista que não curte, tem artista que vende o próprio trabalho, tem artista que diz, cara, eu não pago isso aí, eu vou comercializar. Só que aí ele se torna galerista dele mesmo. Então, esses custos que teria a galeria, esses custos que teria de escoamento, ele vai pagar. Então, no final, se não ficar os 50% para ele, vai ficar parecido, porque ele vai ter todo o custo de divulgação, ele vai ter o custo, nem que eu chamo de custo, mas é um investimento em divulgação, em marketing, em um aluguel para estar num local bacana, para poder vender, porque qualquer produto, se tiver que vender um terno desse aí, vai ter que ter uma loja apropriada, da mesma forma é a arte, né? Então, a Casa Vovó Dedé construiu agora uma galeria de arte e teve um custo muito alto, que é um investimento para ter retorno para o social. Então, quando você vê a Casa Vovó Dedé aqui construída, é muito investimento para que haja depois o retorno. Não tem nada sem investimento, né? Nada sem investimento. Seja investimento físico, de você ter que fazer algo, e junto com o investimento financeiro, né? Então, eu já fui assim, mas aí você vai amadurecendo, você diz, cara, é necessário, não tem jeito. Vai entendendo tudo, como é que como funciona. se passa. Exatamente. Maravilha. Marcos, a gente está chegando ao fim do nosso programa, mas eu queria dedicar esse tempinho final à Casa de Vovó Dedé, a esses 2 anos que nós temos a felicidade de contar com o #Arte e também imaginando a #Sol, que já é um sonho vivo. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa sua trajetória aqui e, se possível, deixar uma palavra de gratidão ao Wagner, à Dona Regina, às pessoas que fazem a casa de um modo geral. Gratidão é uma palavra que está comigo sempre, né? Tanto que toda vida que eu falo, manda um currículo teu, manda uma biografia, eu falo na Emília. E vou fazer tudo o que for necessário, isso eu já disse para outros artistas, para que o nome da Emília Porto, que é uma super artista, uma das maiores ceramistas do Ceará e do Brasil, uma mulher à frente do tempo dela, que ela tem um nome cada vez mais reconhecido e que o trabalho dela cada vez ganhe mais projeção nacional e internacional, né? E isso é por amor, por amizade, por gratidão. E a Casa de Vovó Dedé, Wagner Barbosa, Dona Regina, vocês, né, passaram a ser família, cara. Porque assim, esses 2 anos são 2 anos de alegria, de muita felicidade e de entrar no mundo que é um privilégio você participar e ver essa garotada, essas meninas, esses meninos estudando música, estudando balé, uma escola de gastronomia. Então, é um mundo encantador, de solidariedade.
E que a gente que acredita em Deus sabe que Deus bota os instrumentos, né? Deus não vem direto, nunca, nunca. Mandou foi Jesus Cristo para organizar aqui a nossa vida, né? Então, ele sempre manda os instrumentos, sempre manda as pessoas, e vão se formando conexões, vão se formando teias, e a casa de Vovó Dedé é esse lugar. É um lugar de conexões do bem, é um lugar de crescimento, é um lugar mágico, é um lugar de uma espiritualidade que você nota nas pessoas. Vocês são cria da casa, né? Uma garotada que chegou aqui miudinho e hoje está tudo no mercado de trabalho. Então, é uma riqueza. Então, esses 2 anos de Hashtag Arte, eu tive a alegria e a felicidade de conhecer e de estar perto e de me aproximar mais ainda dos que eu já conhecia, artistas formidáveis que esse Ceará tem. Eu tenho aulas aqui. Toda vida que eu sento nessa bancada com os artistas, com as artistas, eu tenho aulas. Então, eu cresci muito nesses 2 anos, né? É uma felicidade. E a gente está só começando, porque aí está vindo aí a Hashtag Sol, a editora da casa já é um projeto antigo, né, que está se materializando também. E cada vez, como a dona Regina disse outro dia, a gente encontrou ali fora, no dia do aniversário dela, né, ela disse, a arte está cada vez mais presente aqui na casa, né, e tem muita coisa para a gente fazer. Então, a Casa de Vovó Dedé é esse lugar mágico e que alfabetiza na arte e na cultura, que eu acho isso formidável. Que maravilha. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Sou muito feliz em contar. Fui muito feliz, continuo sendo muito feliz em poder contar com a sua presença hoje aqui. Você já faz parte desse pequeno time de pessoas que eu entrevistei, desse novo momento da corda. E vamos para cima. Muito sucesso, muita luz na sua vida. E a todos vocês eu peço que continuem acompanhando todos os nossos programas, em especial a Corda, que sempre trará para vocês muitos assuntos, diversos assuntos, dentre a arte, a cultura, a economia, o mundo da administração e todos os assuntos que forem relevantes a serem passados para vocês. Um grande abraço no coração de vocês e continue acompanhando as redes sociais da Casa de Vovó Dedé para ficar por dentro de tudo que se passa na nossa instituição. Um beijo e até a próxima. Valeu, cara.